Olá, neste vídeo nós vamos falar sobre os atos e os termos processuais. Os atos processuais são os atos praticados no processo pelo juiz do trabalho, pelos serventuários da Justiça do Trabalho e pelas partes, pessoalmente ou através de seus advogados. Quando se fala em termo, está se falando da redução a escrito dos atos processuais. Muitos atos processuais são praticados oralmente, e esses atos praticados oralmente serão reduzidos a termo, a escrito, de forma que os atos processuais praticados na audiência, via de regra orais, serão reduzidos a termo, a escrito. Pois bem, o processo do trabalho tem início com a propositura da reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista está prevista no artigo 840 da CLT, o qual dispõe: a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Então, a reclamação trabalhista pode ser apresentada oralmente. Se ela for verbal, ela será reduzida a termo, a escrito, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 840. Parágrafo 2º do artigo 840. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias, datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado no que couber o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Então, se a reclamação for verbal, ela será reduzida a termo, a escrito. Já há alguns anos, o processo do trabalho é eletrônico. Isso não impede que os atos orais, verbais, sejam praticados. Serão reduzidos a termos, salvos em PDF e inseridos no processo judicial eletrônico. Mas geralmente a reclamação trabalhista é apresentada por escrito. Sendo escrita, ela deve observar os requisitos do parágrafo 1º do artigo 840, bem como do artigo 852, dígito B, que trata do procedimento sumaríssimo. Sobre reclamação trabalhista e seus requisitos falaremos em outro vídeo. Pois bem, proposta a reclamação trabalhista, se houver mais de uma vara do trabalho com a mesma competência territorial, o próximo ato processual será a distribuição. Então, a distribuição é o ato processual seguinte à reclamação trabalhista, mas a distribuição só ocorrerá se houver mais de uma vara do trabalho com a mesma competência territorial. Nas localidades em que só há uma vara do trabalho, não há que se falar em distribuição. Havendo duas ou mais varas do trabalho, é feita a distribuição. Diz o artigo 783 da CLT. A distribuição das reclamações será feita entre as varas do trabalho ou os juízos de direito do cível, nos casos previstos no artigo 669, parágrafo 1º, pela ordem rigorosa de sua apresentação no distribuidor, quando houver. Então, havendo mais de uma vara do trabalho, será feita a distribuição. Não havendo mais de uma vara, não há que se falar em distribuição. O 783, quando menciona juiz de direito do cível, ele está se referindo
as hipóteses do artigo 668 e do artigo 669 da CLT. Nas localidades em que não for sede de vara do trabalho e nem o município pertencer à competência territorial de alguma vara do trabalho, o juiz de direito do cível pode julgar matéria trabalhista, mas é um caso excepcional. Pois bem, a finalidade da distribuição é impedir que as partes escolham o juiz que queiram que julgue a causa. Imaginemos em uma localidade com 2 varas do trabalho. Eu não querendo que a ação seja julgada pela primeira vara, endereço a reclamação trabalhista para a segunda vara. Isso não é possível. É feita a distribuição, não pela ordem rigorosa de apresentação, conforme menciona o artigo 783 da CLT, mas de forma eletrônica. E assim, a ação será distribuída eletronicamente para uma das 2 varas, sem que o advogado possa interferir na escolha da distribuição. Outra importância da distribuição é a divisão igualitária de processos entre os juízes. Após a distribuição, o ato processual seguinte é a notificação. A notificação trabalhista está prevista no artigo 841 da CLT. A CLT fala em notificação, ao contrário do Código de Processo Civil, que fala em citação e em intimação. No processo do trabalho, essa notificação do artigo 841 da CLT serve tanto para a citação quanto para a intimação. As demais notificações trabalhistas serão feitas apenas com a finalidade de intimar. No Código de Processo Civil, a citação está prevista no artigo 238, o qual dispõe: citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Então, o réu, o executado ou interessado são citados para que possam integrar a relação processual e apresentar defesa. Já a intimação, o Código de Processo Civil menciona no artigo 269 como sendo o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Portanto, no processo do trabalho não se fala em citação e intimação. O legislador do texto consolidado fala em notificação. Mas a primeira notificação, essa do artigo 841, ela tem a dupla finalidade: citar e intimar. Diz o artigo 841 da CLT: recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou chefe da secretaria, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Então, o reclamado será notificado da propositura da reclamação trabalhista, para que ele possa apresentar a sua defesa em audiência. Diz o caput do 841 que a audiência será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Há muitos anos isso não ocorre. Há muitos anos o intervalo, o espaço de tempo entre a notificação expedida e a audiência demora muito mais tempo. O número de processos aumenta, o número de juízes e servidores não é suficiente para manter essa agilidade que o legislador pretendia. Pois bem,
essa primeira notificação é feita pelo correio. Diz o parágrafo 1º do 841 que a notificação será feita em registro postal com franquia. Então é feito pelo correio, com aviso de recebimento. E continua o parágrafo 1º do artigo 841. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital, incerto em jornal oficial ou no que publicar o expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da vara do trabalho. Então, se o reclamado não for localizado, ou localizado se recusar a receber a notificação postal com aviso de recebimento, o texto consolidado prevê a notificação por edital. Na prática, não é isto que ocorre. O edital tem um custo para o Estado e para economizar, é comum os juízes do trabalho notificarem o advogado do reclamante para que ele informe o endereço do reclamado. E assim ser tentada novamente a notificação postal. A notificação por edital é feita em último caso. No procedimento sumaríssimo, o artigo 852, dígito B, inciso 2º, estabelece que nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo não se fará a citação por edital. Aqui o legislador falou em citação, não mantendo a denominação tradicional de notificação do artigo 841. E disse, incumbindo ao réu a correta indicação do nome e endereço do reclamado. E caso o endereço não seja mais aquele, porque o reclamado mudou, ou na hipótese de recusa ao recebimento da notificação, lá no parágrafo 1º do 841, seria feita a notificação por edital. O parágrafo 1º do artigo 852, dígito B, diz: o não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1º e 2º. O segundo é aquele que trata da indicação do correto endereço do reclamado. Deste artigo, importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Então, no procedimento sumaríssimo, não se admite a notificação por edital. A explicação decorre do seguinte fato. A CLT estabeleceu que no procedimento sumaríssimo, entre a propositura da ação e o julgamento, o prazo será de 15 dias. Então, proposta a reclamação trabalhista no procedimento sumaríssimo, esta deve ser julgada no prazo de 15 dias, de forma que, se houver necessidade de notificação por edital, esse prazo de 15 dias não será observado. Por isso, não se admite a notificação por edital no procedimento sumaríssimo. Excepcionalmente, o artigo 852, dígito H, permite o julgamento da reclamação no prazo de 30 dias. Parágrafo 7º do artigo 852, dígito H. Mesmo assim, sendo necessária a notificação por edital no procedimento sumaríssimo, o prazo acabará sendo superior a 30 dias. Neste caso, ao invés de extinguir o processo sem resolução de mérito, o 852B, parágrafo 2º, fala em arquivamento da reclamação. Eu entendo que o processo do rito sumaríssimo deve ser convertido para o rito ordinário, o qual permite a notificação por edital. E assim
será respeitado o direito constitucional de acesso à justiça. Portanto, a simples extinção do feito, prevista no 852, parágrafo 2º da CLT, nós entendemos que viola o direito de acesso à justiça. Pois bem, o reclamado recebendo a notificação terá o prazo de 5 dias para arguir incompetência territorial. A incompetência territorial é tema da resposta do reclamado, da defesa que o reclamado pode apresentar. No processo do trabalho, a defesa é apresentada na audiência. Antes da reforma trabalhista, a exceção de incompetência territorial era apresentada na audiência, antes da contestação. No Código de Processo Civil, a incompetência territorial passou a ser preliminar de contestação. Artigo 337, inciso 2º do Código de Processo Civil. Mas o CPC só é aplicável ao processo do trabalho subsidiariamente, conforme dispõe o artigo 769 da CLT. De forma que no processo do trabalho, a incompetência territorial continua sendo matéria que deva ser apresentada mediante exceção, ou seja, através de peça apartada, diversa da contestação. Antes da reforma trabalhista, essa exceção de incompetência seria apresentada antes da audiência, entregue antes da audiência, antes da contestação, perdão, na própria audiência. Com o processo judicial eletrônico, o peticionamento eletrônico da exceção de incompetência territorial também teria que ser feito antes do peticionamento eletrônico da contestação. Mas com a reforma trabalhista, houve uma mudança no prazo para a apresentação da exceção de incompetência territorial. Agora, ela não é mais apresentada na audiência. O artigo 800 da CLT, que trata da exceção de incompetência territorial, prevê que ela deve ser apresentada no prazo de 5 dias, contados do recebimento da notificação prevista no artigo 841 da CLT. Artigo 800 da CLT. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias, a contar da notificação antes da audiência, e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Oposta a exceção, o processo ficará suspenso até o julgamento da exceção. Sobre exceção de incompetência territorial falaremos em outro vídeo. Pois bem, superada esta fase, com a apresentação de exceção de incompetência territorial ou não, o ato processual seguinte é a audiência. A audiência vem prevista nos artigos 843 a 852 da CLT. A audiência é uma única audiência para tentar conciliar, instruir e julgar. Essa audiência una já era prevista no procedimento ordinário. Não foi o procedimento sumaríssimo que a introduziu. Ela já era prevista, muito embora fosse comum os juízes do trabalho realizarem 2 ou 3 audiências. Uma de conciliação, uma de instrução e outra de julgamento. Ou uma audiência de conciliação e instrução e a outra de julgamento. Pois bem, na audiência, diz o artigo 843, devem estar presentes as partes, reclamante e reclamado, independentemente do comparecimento de seus advogados. Isto porque o artigo 791 da CLT prevê o ius postulandi. O empregado e o empregador podem pessoalmente propor reclamação trabalhista ou se defenderem perante a Justiça do Trabalho.
sem a necessidade de advogado. Por isso, a presença obrigatória das partes. Caso as partes compareçam e os advogados não estejam presentes, a audiência se realizará normalmente. Mas o empregado não comparecendo, terá como consequência o arquivamento da reclamação trabalhista, porque o artigo 844 da CLT, na primeira parte, diz: o não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação. Então, quando o empregado não comparece à audiência, o processo é arquivado. Extinto o processo sem resolução de mérito. Ele, empregado, poderá propor nova reclamação trabalhista. Existe uma hipótese na qual o não comparecimento do empregado, do reclamante, não levará ao arquivamento da inicial. É a hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 843, que diz: se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. O parágrafo 2º do artigo 843, portanto, estabelece que por motivo de doença ou por qualquer outro motivo ponderoso, o texto fala poderoso, está errado, falta o N, é ponderoso, relevante, o empregado não possa comparecer à audiência, outro empregado da mesma profissão ou o sindicato da categoria profissional poderá representá-lo nesta audiência apenas para justificar a impossibilidade de seu comparecimento. E neste caso, o juiz não decretará o arquivamento da reclamação, redesignará a audiência. Essa é a única hipótese de não comparecimento do reclamante, do empregado, que não levará ao arquivamento da reclamação. Caso contrário, ausente o empregado, o processo será arquivado. Mas o empregador não pode faltar à audiência. O empregador tem que comparecer. Ele precisa comparecer pessoalmente? Não. O empregador pode enviar alguém em seu lugar, representando. Esse alguém que vai falar em nome do empregador é denominado preposto. E a previsão de preposto está no parágrafo 1º do artigo 843 da CLT, o qual dispõe: é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Então, o preposto, ele vai se apresentar com poderes para representar o empregador, juntando aos autos a carta de preposição. Nesta carta de preposição, o empregador vai indicar esse preposto como seu representante. Ele vai falar em nome do empregador, ele vai poder prestar depoimento pessoal em nome do empregador, ele vai poder confessar. O preposto deve ter conhecimento dos fatos. Então, o preposto representará o empregador na audiência. O Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 377 do TST, entende que o preposto tem que ser empregado. Não basta ter conhecimento dos fatos, exceto nas reclamações trabalhistas em face de empregador doméstico, de microempresa e de pequena empresa. Nessas três hipóteses, empregador doméstico, microempresa e pequena empresa, o preposto não precisaria ser empregado. Essa interpretação do TST na súmula 377 diverge do que consta do parágrafo 1º do artigo 843, o qual não diz que o preposto tenha que ser empregado, mas apenas que ele deva ter conhecimento dos fatos. Com a reforma trabalhista,
foi acrescentado o parágrafo 3º ao artigo 843. E o parágrafo 3º estabelece que o preposto de que trata o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte reclamada. Portanto, aquela hipótese de exigência de ser empregado para que o preposto possa representar o empregador e que consta da súmula 377 não deve mais ser aplicada. Mas o empregador, comparecendo pessoalmente ou através do preposto, né, exigência do artigo 843, caso isso não seja observado, ou seja, caso o empregador não compareça e nem envie um preposto, a sua ausência à audiência inicial terá uma consequência diversa da ausência do empregado. A ausência do empregado, o reclamante, importa no arquivamento da reclamação trabalhista. Mas a segunda parte do artigo 844 diz: e o não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Então, o empregador que não comparece à audiência e não envia um preposto para representá-lo será considerado revel e confesso quanto à matéria de fato. O que vem a ser revelia? A resposta está no artigo 344 do Código de Processo Civil, o qual dispõe: se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então, se o réu não contestar a ação, ele será considerado revel. Aí tem uma outra discussão. Era comum no processo do trabalho o reclamado não comparecer à audiência inicial, mas o advogado comparecer com a contestação. E ficava aquela discussão: o juiz deve decretar a revelia ou não? A presença é obrigatória é das partes e não dos advogados. Mas o advogado apresentou defesa, representando o reclamado, representando o empregador. E, portanto, não há que se falar em revelia. A doutrina e a jurisprudência divergia a respeito. Mas a reforma trabalhista acabou com essa discussão, acrescentando ao artigo 844 que o parágrafo 5º, o qual dispõe, parágrafo 5º do artigo 844, ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Então, se o advogado comparecer apresentando a contestação, não há que se falar em revelia e confissão quanto à matéria de fato. A defesa deve ser aceita. Pois bem, na audiência, aberta a audiência, o juiz proporá a conciliação. Artigo 846 da CLT. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. Então, na audiência, o primeiro ato processual é a tentativa de conciliação, o objetivo principal da justiça do trabalho. Então, o juiz vai perguntar às partes se há possibilidade de acordo. Havendo acordo, havendo conciliação, o juiz homologará por sentença, resolvendo o processo com resolução de mérito. O parágrafo único do artigo 843 da CLT, parágrafo único do artigo 831 da CLT estabelece: no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a previdência social quanto às contribuições que lhe forem devidas. Então, se houver conciliação, o juiz, por sentença, homologará o acordo e as partes não poderão recorrer. A decisão, a sentença homologatória de acordo é irrecorrível. Se uma das partes fizer acordo e depois se arrepender, ela não pode
recorrer da decisão. A sentença homologatória de acordo é irrecorrível. E se não houver acordo? Se não houver acordo, passamos para a fase seguinte, que é a fase instrutória. A petição inicial do artigo 840, que pode ser escrita e pode ser verbal. A petição inicial, que se for verbal, será reduzida a termo, a escrito, parágrafo 2º do 840. A petição inicial, que se for escrita, deve ter os requisitos do parágrafo 1º do artigo 840 e do artigo 852b. Fazem parte da fase postulatória. A defesa, que será apresentada na audiência, também faz parte da fase postulatória. Já na audiência, se não houver conciliação, o reclamado deverá apresentar a sua defesa. Na audiência, as partes comparecerão acompanhadas de suas testemunhas, apresentando nessa ocasião as demais provas. As provas documentais acompanharão a petição inicial e a contestação. As demais provas, as provas orais, serão produzidas na audiência. Sobre provas falaremos em outro vídeo. Não havendo acordo, artigo 847, o reclamado terá 20 minutos para aduzir a sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta for dispensada pelas partes. Na prática, não há leitura da reclamação. O reclamado, ao receber a notificação, já teve acesso à reclamação trabalhista, acessando o processo judicial eletrônico. Quando o processo era físico, ele recebia a notificação com uma cópia da petição inicial. Com o processo judicial eletrônico, ele recebe a notificação e uma senha para acessar o processo judicial eletrônico. O seu advogado, com o certificado digital, poderá acessar o processo judicial eletrônico e ter acesso à petição inicial e documentos. Pois bem, essa leitura da reclamação não é feita. E também não é comum a reclamação ser apresentada oralmente, mas ela pode ser apresentada oralmente no prazo de 20 minutos. Se for apresentada a defesa oral, ela será reduzida a termo, a escrito. Na defesa, o reclamado poderá apresentar defesa indireta do mérito, defesa indireta do processo e defesa de mérito. A defesa indireta do mérito, prescrição ou decadência, será objeto de outro vídeo, bem como a defesa indireta do processo, a exceção de incompetência territorial, lá do artigo 800, a exceção de impedimento, a exceção de suspeição. São defesas indiretas do processo. Serão tratadas em outro vídeo. E a defesa de mérito, né? Na qual deverá ser apresentada a impugnação específica de todos os fatos alegados na petição inicial e também apresentada toda a matéria de defesa. Sobre isso falaremos em outro vídeo. A defesa também faz parte da fase postulatória, junto com a petição inicial. Terminada a defesa, seguimos para a fase instrutória, a fase de produção de provas. O artigo 848 diz: terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento, interrogar os litigantes. Esse interrogatório é o depoimento pessoal. Na audiência de instrução, o juiz, de ofício ou a requerimento, pode ouvir as partes, pode colher o depoimento pessoal do reclamante e do reclamado, ou apenas do reclamante, ou apenas do reclamado. Durante o depoimento pessoal, as partes podem confessar. Nessa audiência, na fase de instrução, serão produzidas provas testemunhais, conforme o rito processual, o número de testemunhas.
Se for rito sumaríssimo, cada parte poderá apresentar 2 testemunhas. Se for rito ordinário, 3. No inquérito para apuração de falta grave, cada parte pode apresentar 6 testemunhas. Além das provas testemunhais, temos as provas documentais, que são apresentadas com a petição inicial e com os documentos. Temos a prova pericial, que será obrigatória quando houver pedido de adicional de insalubridade ou periculosidade, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 195 da CLT. As partes poderão indicar assistente técnico e apresentar quesitos, poderão apresentar questionamentos ao perito após a apresentação do laudo pericial. E sobre a fase probatória, falaremos em outro vídeo. Terminada a instrução, o artigo 850 estabelece que as partes poderão aduzir razões finais no prazo não excedente de 10 minutos. Então, as razões finais são apresentadas oralmente. Serão reduzidas a termo, a escrito. Eventualmente, o juiz pode dar prazo para a apresentação das razões finais por escrito, mas o correto é que elas sejam apresentadas oralmente, mas não são obrigatórias, é uma faculdade. Terminada a apresentação das razões finais, o juiz renovará a proposta de conciliação, diz o artigo 850. E não havendo conciliação, proferirá a decisão. A sentença está prevista nos artigos 851 e 852. Pois bem, proferida a decisão, a parte vencida poderá recorrer da sentença. Os recursos trabalhistas estão previstos no artigo 893. Sobre o recurso, falaremos em outro vídeo. Julgados os recursos, transitada em julgado a decisão, seguimos para a fase de execução. Mas antes de iniciar a execução, é necessário fazer a liquidação da sentença. A liquidação da sentença está prevista no artigo 879 da CLT. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á previamente a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Então, na liquidação de sentença é necessário fazer o cálculo do crédito exequendo. Não é possível, na liquidação, se modificar o título judicial e discutir matéria que não tenha sido objeto da decisão, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 879. Na liquidação, não se poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal. Apresentada a conta de liquidação, a parte será intimada para se manifestar sobre ela. Diz o parágrafo 2º do artigo 879. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes prazo comum de 8 dias para impugnação fundamentada com a indicação dos itens e valores objeto da discordância sob pena de preclusão, né? Então, antes da reforma trabalhista, o juiz do trabalho podia não abrir vista às partes para manifestação sobre a conta de liquidação. Se assim fosse, o embargado, o embargante na execução poderia rediscutir os valores. Mas se ele abrisse prazo e não houvesse manifestação, não poderia haver rediscussão do cálculo na execução. Com a reforma trabalhista, houve uma mudança. O juiz agora é obrigado, ele deverá abrir prazo para manifestação das partes
sob pena de preclusão. Então, se a parte não se manifestar em 8 dias sobre a conta de liquidação, ocorrerá preclusão, perda do prazo processual. Julgada a conta de liquidação, segue-se a execução trabalhista. A execução trabalhista está prevista nos artigos 876 a 892 da CLT. O executado será citado, artigo 880. E aqui o 880 fala em citação. Ele será citado para em 48 horas pagar a dívida ou indicar bens à penhora. Se o executado não pagar a dívida e nem indicar bens à penhora, ele terá os bens penhorados. Mas ele pode garantir a execução, indicando bem no valor da dívida, garantindo-a, e assim ele poderá apresentar defesa na execução. A defesa do executado são os embargos à execução previstos no artigo 884 da CLT, que diz: garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para a impugnação. Então, se o executado indicar bens no valor da dívida, ele pode, em 5 dias, embargar a execução. Se ele não indicar bens, mas tiver bens penhorados, também terá o prazo de 5 dias para embargar a execução. Os embargos à execução serão julgados e, conforme veremos, caberá recurso também. Recursos será objeto de outro tema. Então, sobre atos e termos processuais, eram essas as observações que tínhamos que apresentar. No próximo vídeo, falaremos sobre a comunicação dos atos processuais. Até lá!